Capítulo 1561, Salvando o Lado Errado, Parte 1. Por que não? A Goblin feminina olhou para o grupo do protetor com despeito e inveja. Se não fosse pelo harmonizador, eu já teria envelhecido e morrido. Agora, em vez disso, sou mais inteligente e mais poderoso do que jamais teria sido com um Goblin caído. Quem se importa com alguns pequeninos? Enquanto eu estiver vivo, sempre poderei ter mais. O Goblin usou suas palavras para mexer com suas cabeças e lançou magia de terra para derrubá-los com um ataque surpresa. As paredes, o chão e o teto ao redor do grupo de invasores incharam como uma bolha antes de explodirem em incontáveis fragmentos afiados, atacando-os de todos os lados. Que vaidoso! É fácil para aqueles que pertencem a raças perfeitas falarem assim, ela pensou. Não posso deixá-los arruinar minha vida. Se eu matar os intrusos, talvez o Senhor me recompense com um harmonizador superior, como fez com Roma. Infelizmente para ela, nenhum deles confiava em um Goblin além de poder jogá-la e estiveram em guarda o tempo todo. Eles já tinham visto Goblins revertidos usando magia verdadeira e não havia razão para pensar que o que estava na frente deles fosse diferente. Protetor deslizou a mão sob o pescoço dela e apertou com força suficiente para tornar quase impossível respirar, enquanto uma simples barreira de ar fazia com que todos os fragmentos de rocha se chocassem contra uma parede vazia. Como esse senhor? Protetor perguntou enquanto mexia no fecho da gola, ameaçando abri-la. Ele sempre muda de aparência. Da última vez ele parecia um velho de olhos dourados. Tudo que sei é que o nome dele é Ajatar e ele é o senhor desta região. O Goblin ofegava por ar a cada palavra que pronunciava. Isso é besteira. Mestre Ajatar nunca teve tempo para fazer algo assim. Morok cuspiu no chão, enojado com essas acusações. Além disso, ele nunca teria nos enviado aqui se isso fosse realmente obra dele. Acordado. Rimon assentiu. É evidente que esse cara deve ter usado o nome de Ajatar para transferir a culpa caso seus experimentos fossem expostos. Eu não ficaria surpreso se eles deixassem algo para incriminar seu mestre com um conselho. Uma última pergunta. O senhor tem seus aposentos privados aqui e há algum lugar onde ele proibiu você de ir? O Goblin hesitou e Protetor soltou o aperto enquanto também abria o fecho. Sem a coleira, o corpo do Goblin voltou ao estado caído, com pele translúcida, barriga inchada e olhos enormes, mas ela não morreu. A transformação parecia dolorosa, mas a criatura não se importou. Ela apenas pegou o anel de metal e colocou-o de volta no pescoço, tremendo de prazer ao recuperar sua aparência imaculada. É exatamente como pensei. Não podemos confiar em uma palavra do que ela disse. Protetor disse enquanto olhava para a sede de sangue e a loucura que brilhavam nos olhos do Goblin, não importando a forma que ela assumisse. Os harmonizadores consertam o corpo de um monstro, não sua mente. Essas criaturas são perigosas demais para que possam viver e sua traição não pode ser subestimada. Cacos de gelo perfuraram a cabeça do Goblin, batendo 2 vezes nela apenas para ficar do lado seguro. O cadáver rapidamente voltou a ser o de um Goblin caído. Sem fluxo de mana, a magia da coleira parou de funcionar. Você pode sair da sala se quiser. Vou acabar com o sofrimento dos espécimes. Protetor disse Aquila enquanto apontava para as criaturas acorrentadas às paredes. Não podemos simplesmente remover as coleiras e tentar curá-las. Ela perguntou. Matar o monstro no calor da batalha para salvar sua vida era uma coisa, matar criaturas indefesas a sangue frio era outra. E depois? Mesmo que eles de alguma forma recuperassem a sanidade, eles ainda seriam criaturas perigosas que são uma ameaça para todos os seres vivos. Esperar que monstros matem alguém antes de se livrar deles é simplesmente estúpido. Morok disse. Cada vida que eles tirarem seria por nossa conta. Além disso, ainda temos que terminar de explorar o complexo. Se sobrar um único valor revertido, não podemos nos dar ao luxo de ter monstros em nossas costas. Você está certo. Kila pensou nas palavras da Goblin feminina e então olhou para a coleção de criaturas agonizantes à sua frente. Não importa sua aparência, eles ainda são monstros que atacam sua própria espécie.
No entanto, nem mesmo criaturas como elas merecem sofrer inutilmente. Ela fechou os olhos das cobaias, uma por uma, extinguindo suas vidas com magia das trevas tão rapidamente que eles nem perceberam. Os espasmos pararam e as lágrimas terminaram pacificamente, como se tivessem acabado de adormecer. Cada vez que Kila matava alguém, o rosto de Uriel brilhava diante de seus olhos. Ela ainda se lembrava de sua expressão de surpresa, da traição que sentiu ao ser atacado por alguém que considerava um amigo e do sangue jorrando de sua garganta. Seus olhos estavam velados pelas lágrimas, mas ela não chorou nem parou de tecer feitiços. Você não precisava fazer isso. Eu poderia ter cuidado disso sozinho. Protetor disse, sabendo quão profundo era seu trauma. Obrigado, mas não posso esperar que sempre haja alguém para fazer o trabalho sujo para mim. Se eu quisesse manter as mãos limpas, teria permanecido na academia. Kila disse. Vamos tomar os harmonizadores como prova e estudá-los. Quem sabe? Talvez algo de bom saia deles. Ela engasgou com as palavras quando os artefatos começaram a desmoronar logo após a morte de seu usuário, antes que Kila ou um dos outros pudessem armazená-los dentro de um item dimensional. Isso não faz sentido. O colar não se autodestruiu depois que você o removeu do pescoço do Goblin nem após sua morte. Por que agora? Ela perguntou a seus companheiros. Porque alguém deve ter acionado um mecanismo à distância. Nalrond disse ao sentir de repente a mana do geyser ao redor dele se voltar contra si mesma. As cavernas começaram a tremer enquanto as matrizes de camuflagem que protegiam a base se sobrecarregavam com mana, fazendo o complexo entrar em colapso. Estava morto. Morok disse, sabendo que não havia tempo para escapar dos túneis por voo nem para abrir um passo de dobra. Sinto muito por arrastar você para essa bagunça. Isso é tudo culpa minha, assim como quando despertei para vingar você. Eu não quero que você morra se sentindo culpado por um canalha como eu. Kila olhou para ele com espanto, mas não interrompeu as mãos nem o canto, fazendo uma porta dimensional vermelha aparecer na frente deles e saltando por ela, rapidamente seguida pelos outros. Deixei uma Homestone do lado de fora enquanto esperava Nalrond nos deixar entrar. Kila respondeu à pergunta silenciosa com os olhares estupefatos de seus companheiros enquanto recuperava o dispositivo dimensional do solo. Meu pai agora está mais paranoico do que minha mãe e ele me deu a pedra para o caso de algo assim acontecer. Então ela se virou para Morok. O que você acabou de dizer sobre o seu despertar? Deserto de sangue, tribo Luna Celestial, Palácio Salark, dentro da Torre de Solos. Após seu encontro com Shenagrosh e Sinmara, Lit decidiu seguir os passos da Fênix das Trevas para seu treinamento com chamas de origem. Capítulo 1562, Salvando o Lado Errado, Parte 2. Mesmo que ele não tivesse um irmão gêmeo com quem praticar, ele tinha a melhor coisa a seguir. Graças à forma monóculo de Solos, ele e Tista puderam compartilhar uma ligação mental perfeita. Além disso, enquanto estivessem dentro da torre, o núcleo de poder os aliviava da maior parte do fardo que o artefato infligia às suas mentes. Depois de ensinar a técnica de Tista a Shenagrosh, Lit planejou para sua irmã e para si mesmo a seguinte rotina. Enquanto treinava, Tista o estudava com os olhos de Menadion para detectar seus erros e manter sua força vital sob controle. Assim que a condição de Lit se aproximasse do ponto crítico, ela o deteria e então os três revisariam a filmagem juntos. Dessa forma, Tista não cometeria os mesmos erros quando chegasse a sua vez de praticar e os irmãos aprenderiam 2 vezes mais rápido do que se estivessem sozinhos. A prática de chamas de origem teve um grande impacto em seus corpos, forçando Lit a descansar como Salark queria e dando a Tista uma desculpa para descansar de seu treinamento infernal. Não entendo por que isso deveria ser férias para você e uma experiência de quase morte para mim. Tista disse enquanto usava a magia da água para guiar um tônico pela garganta. Sua forma de demônio vermelho não tinha lábios como um Tiamat e ela ainda tinha dificuldade em beber sem derramar suas bebidas por toda parte. Porque eu sou incrível para um desperto da minha idade, enquanto você é um viciado em televisão. Lit riu às custas dela. Não tem graça.
Não vou me desculpar por ter uma vida tranquila depois de anos sofrendo com o estrangulador. Tista respondeu como uma zombaria. É uma pena que os Fênix não se importem com histórias tristes nem parem com os socos. O treinamento seria inútil se o fizessem. Lita encolheu os ombros. Além disso, eles querem que nos juntemos ao ninho, mas não precisam de fracos. Mal posso esperar para sair em missão com Sinmara para aprender algumas técnicas e feitiços com ela. Sim, Solos me contou muito sobre como você ficou surpreso com os recursos dela. Agora foi a vez de Tista rir, fazendo as penas com veias vermelhas de Lit ficarem mais brilhantes de vergonha. Obrigado, Solos, ele disse enquanto escondia o rosto atrás das mãos. Deuses, não sei o que é pior. Se fazer papel de bobo na frente de uma das criaturas mais poderosas do deserto ou ser composto de peças defeituosas. Sinto muito. Não estou acostumado a esconder nada de nenhum de vocês. Solo se transformou em sua forma humanoide para se desculpar. Além disso, não sei quantas vezes terei que dizer que não acho que a Aleja esteja certa. O que você quer dizer? Tista perguntou. Quero dizer que sendo Lita a primeira fusão perfeita entre as linhagens da Fênix e do Dragão, não é de admirar que não tenhamos ideia de quais são seus poderes. Além disso, se o lado animal dele realmente fosse de uma espécie inferior, você não seria tão forte, Tista. Ao contrário dele, você não tem nenhum lado abominável, apenas o humano e a besta. Se minha hipótese estiver correta, você tem todos os poderes de Lit, exceto aqueles que ele deriva da abominação. Solos disse. Eu não sou forte. Tista suspirou. Ainda sou apenas um Virmling, além das chamas de origem, não tenho poderes, assim como eu quando tinha um núcleo azul. Lit disse para consolá-la. Há uma coisa que eu queria te perguntar. Ela respondeu. Por que você nunca tentou se transformar em um dragão ou fênix completo enquanto ainda era um híbrido? Talvez isso tivesse ajudado você a descobrir quais poderes de linhagem você possui. Eu não poderia. Lit balançou a cabeça. Por muito tempo, eu não tinha ideia de a que linhagem meu lado animal pertencia e, depois que fiz isso, não pude arriscar comprometer o equilíbrio que mantinha a abominação sob controle. Bem, mas eu posso. Tista disse. Ao contrário de você, meu lado besta está dividido ao meio e não há nada que ele precise suprimir. Se meu demônio vermelho puder realmente fazer tudo o que você puder, então eu posso ter uma forma humana, um dragão e uma fênix. O que você diria se eu tentar me transformar em uma fênix de sangue puro? Essa é uma ótima ideia. Lit disse. Essa é uma ideia terrível. Solos disse. Lit trabalhou tanto para manter suas diferentes forças vitais unidas e você quer dividir as suas de propósito. E se você acabar quebrando o equilíbrio entre seu lado animal e humano, se transformando em um híbrido normal? Com essas palavras, o entusiasmo do irmão morreu, mas a curiosidade permaneceu. Eles chamaram o Senhor Supremo do Deserto e pediram sua opinião. Sinto muito, crianças, mas também não tenho ideia. Salaark disse. Solos pode estar certo, mas, como ela disse, vocês são a primeira mistura perfeita entre a linhagem de dois guardiões e não há como aprender a não ser pela experimentação. Ela usou sua técnica de respiração, Mãe Sol, para se certificar de que Tista estava em sua melhor condição física e para memorizar a estrutura de suas duas forças vitais nos mínimos detalhes. Tudo que posso fazer é oferecer-lhe minha supervisão e ajuda, mas a escolha é sua. Eu quero fazer isso. Tista respondeu. Já que meu lado fênix parece ser o mais forte, vou me concentrar nisso. Por favor, vovó, intervenha no momento em que você pensar que algo está errado. Ela fechou os olhos, concentrando-se na melodia de sua força vital bestial até reconhecer as duas músicas diferentes que a compunham. Tista podia sentir a harmonia entre eles enquanto estavam próximos, tornando-se dissonante à medida que se afastavam, permitindo-lhe reconhecer um do outro. A estrela vermelha deve ser a fênix. Aqui vai nada. Ela se concentrou no fogo que sentia arder dentro de si desde criança, fazendo sua melodia crescer em intensidade. O calor da fênix envolveu seu corpo quando Tista sentiu sua boca se transformar em um bico e suas presas se fundirem.
Suas asas e braços começaram a se fundir enquanto suas penas ficavam mais grossas. Então, a prata em seu corpo desapareceu e o calor se transformou em uma dor abrasadora. Ao melhorar a melodia da Fênix, Tista involuntariamente a tornou mais forte, a ponto de eclipsar o lado do dragão e afastá-lo. Ela agora tinha 3 forças vitais diferentes que estavam desequilibradas e destroçaram seu corpo enquanto lutavam pelo domínio. A estrela prateada mais fraca foi vítima do choque entre o lado humano e a estrela vermelha, desaparecendo lentamente. Tista começou a chorar, não pela agonia que sentia, mas pela tristeza pela perda de uma parte importante de si mesma. Eu odeio estar sempre certo. Solos disse enquanto podia ver as formas do corpo de Tista mudando de humano para Fênix sem parar, forçando-a a escolher entre um deles ou morrer. Fique quieto, criança. Salahk lançou sua própria versão de escultura corporal, magia do renascimento, usando magia de luz e escuridão para desfazer o dano que o demônio vermelho havia infligido a si mesma. Concentre-se na estrela prateada e não a deixe desaparecer. A magia do renascimento usou a escuridão como um bisturi para enfraquecer tanto a Fênix quanto o lado humano, enquanto a luz deu à força vital do dragão a força que lhe faltava. No entanto, nem mesmo Salahk conseguiu restaurar a melodia original, apenas Tista conseguiu. Continua no próximo vídeo.